A história de Moisés é uma das mais conhecidas do Antigo Testamento. Em hebraico, é conhecido como Moshe. Ele nasceu no Egito durante um período em que os hebreus estavam escravizados pelos egípcios. Sua mãe, Joquebede, o colocou em um cesto e o enviou pelo rio Nilo, onde foi encontrado pela filha do faraó, que o criou como seu próprio filho. Vamos lembrar a história de Moisés. No tempo de Moisés, o faraó que reinava no Egito era um governante poderoso e centralizado. De acordo com a narrativa bíblica do livro do Êxodo, esse faraó, especificamente, não é nomeado, mas é referido como simplesmente o faraó. Ele é descrito como um líder que se preocupava com o crescimento da população hebreia, temendo que ela pudesse se tornar uma ameaça ao poder egípcio. Por isso, o faraó ordenou que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem lançados no rio Nilo. Essa ordem desumana foi uma tentativa de reduzir o número de hebreus, a fim de manter o controle sobre eles e impedir qualquer possível revolta. É importante notar que, embora a Bíblia não forneça o nome do faraó específico que reinava durante o tempo de Moisés, muitos estudiosos sugerem que ele poderia ter sido Ramsés II, devido a algumas evidências históricas e cronológicas. No entanto, não há consenso absoluto sobre isso. Quando adulto, Moisés descobriu sua verdadeira origem e ficou perturbado com a opressão sofrida pelos hebreus. Um dia, após testemunhar um egípcio maltratando um hebreu, Moisés o matou e teve que fugir para o deserto do Sinai. Lá Moisés viveu como um pastor por muitos anos e se casou com Zípora. Com ela teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Até que um dia viu uma sarça ardente que não se consumia. Deus falou com ele através da sarça e o encarregou de libertar seu povo da escravidão no Egito. E Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. As 10 pragas do Egito são uma série de desastres enviados por Deus, conforme descrito no livro do Êxodo, na Bíblia, como forma de persuadir o faraó a libertar os hebreus da escravidão. Aqui está um resumo das 10 pragas. Água em sangue. Todas as águas do Egito, incluindo os rios, riachos, lagos e reservatórios, foram transformadas em sangue. Isso durou 7 dias. Rãs, uma infestação maciça de rãs cobriu a terra, saindo dos rios e invadindo as casas e propriedades dos egípcios. Piolhos. Poeira do solo foi transformada em piolhos, que infestaram homens e animais por todo o Egito. Moscas. Uma praga de moscas invadiu o Egito, cobrindo a terra e causando grande incômodo. Peste no gado. Todas as manadas de gado, incluindo bois, vacas e ovelhas, foram atingidas por uma peste, resultando em grande mortandade. Úlceras. Uma doença de pele dolorosa e inflamatória afligiu tanto humanos quanto animais no Egito. Chuva de pedras. Uma tempestade de pedras de granizo, misturada com fogo, caiu sobre a terra, causando destruição. Gafanhotos. Uma infestação devastadora de gafanhotos invadiu o Egito, devorando todas as plantações e cultivos restantes. Escuridão. Uma escuridão densa cobriu o Egito por 3 dias, impedindo que as pessoas vissem ou se movessem. Morte dos primogênitos.
a praga mais terrível, onde o primogênito de cada família, desde os filhos dos faraós até os filhos dos escravos, foi morto durante a noite. Isso finalmente convenceu o faraó a permitir que os hebreus partissem. Essas pragas são consideradas como uma demonstração do poder de Deus sobre os deuses do Egito e como um meio de libertar os israelitas da opressão. Após Deus enviar as 10 pragas sobre o Egito, o faraó finalmente concordou em deixar os israelitas partirem. Moisés liderou seu povo, os hebreus, em uma jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. Este evento é conhecido como o Êxodo. No entanto, o faraó mudou de ideia e enviou seus exércitos para perseguir os israelitas. Deus abriu um caminho através do Mar Vermelho, permitindo que os israelitas atravessassem em segurança, mas fechou as águas sobre os exércitos egípcios, afogando-os. Após sua fuga do Egito, os israelitas enfrentaram muitos desafios e provações no deserto. Moisés conduziu o povo durante este tempo, recebendo instruções e orientação de Deus, incluindo a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam, mas trato com amor leal até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalhe 6 dias e neles faça todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor, o seu Deus. Nesse dia, não faça trabalho algum, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem os seus animais, nem os estrangeiros residentes nas suas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram de medo. Ficaram à distância. Partiram eles do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo.
Após a libertação do povo de Israel do Egito, eles vagaram pelo deserto durante 40 anos. Durante esse tempo, enfrentaram diversas dificuldades e provações. Em um desses momentos, o povo estava sofrendo com a falta de água, e eles se queixaram a Moisés e Arão, culpando-os pela situação. Deus instruiu Moisés a falar com a rocha para que água jorrasse dela, e assim prover água para o povo sedento. No entanto, em vez de seguir as instruções de Deus, Moisés, irritado com a persistência do povo em reclamar, bateu na rocha 2 vezes com seu cajado para fazê-la jorrar água. Deus considerou essa ação como uma desobediência grave, porque Moisés não seguiu as instruções exatas dadas por ele. Por causa disso, Deus anunciou que Moisés não entraria na terra prometida. Mesmo sendo um líder amado e respeitado, essa consequência mostrou a importância da obediência total às instruções de Deus, mesmo em momentos de frustração ou dificuldade. A jornada pelo deserto durou várias décadas, durante as quais os israelitas enfrentaram fome, sede e conflitos. No entanto, Deus continuou a proteger e guiar seu povo. Finalmente, após a morte de Moisés, Josué liderou os israelitas na conquista da terra prometida, marcando o cumprimento da promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. De acordo com o relato, após a fuga dos israelitas do Egito e sua jornada pelo deserto, Moisés subiu ao Monte Sinai, onde passou 40 dias e 40 noites em comunhão com Deus. Durante esse tempo, Deus se revelou a Moisés na forma de uma nuvem densa e fumegante que cobriu o topo da montanha. Apesar de não ter sido autorizado a entrar na Terra Prometida, Moisés continuou liderando e instruindo o povo de Israel até sua morte, pouco antes da entrada na terra que Deus havia prometido. Segundo o relato bíblico encontrado no livro de Deuteronômio, Moisés morreu no Monte Nebo, antes de os israelitas entrarem na Terra Prometida. Deus havia informado a Moisés que ele não veria a Terra Prometida, mas o permitiria ver a terra à distância. No Deuteronômio 34, 2.5-6, está escrito: Assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e ele o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. Ninguém sabe até hoje onde está a sua sepultura. Portanto, Moisés morreu na terra de Moabe, e Deus mesmo o sepultou em um local específico, embora o texto bíblico afirme que ninguém saiba exatamente onde sua sepultura está localizada até hoje. O texto não entra em detalhes sobre a causa específica de sua morte, apenas que ele morreu de acordo com a palavra do Senhor. A história sobre uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés é encontrada em um texto apócrifo conhecido como a Assunção de Moisés. Este texto não faz parte do cânon das escrituras judaicas ou cristãs, mas é considerado uma escritura apócrifa, o que significa que é uma obra religiosa de origem incerta e geralmente não aceita como parte da Bíblia. De acordo com esse texto apócrifo, Moisés teria morrido no Monte Nebo, e o arcanjo Miguel teria sido enviado para enterrar seu corpo. No entanto, o diabo também teria reivindicado o corpo de Moisés, argumentando que ele havia assassinado um egípcio e, portanto, pertencia ao diabo. Uma disputa teria então ocorrido entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Nesse relato, o arcanjo Miguel venceu a disputa e enterrou o corpo de Moisés em um local desconhecido, para que ninguém pudesse adorá-lo como um ídolo. Esta é uma história que não é amplamente aceita dentro das tradições judaicas e cristãs principais, e sua autenticidade e significado são temas de debate entre estudiosos religiosos. As 2 testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse são descritas em Apocalipse. Elas são frequentemente interpretadas de várias maneiras, e há diferentes visões sobre quem ou o que representam. Aqui está uma visão geral. Identidade das testemunhas. O texto não especifica quem são as 2 testemunhas, mas várias teorias têm sido propostas ao longo dos séculos. Algumas interpretações comuns incluem a ideia de que representam personagens do Antigo Testamento,
Como Moisés e Elias, devido aos seus poderes milagrosos e à referência à capacidade de fechar o céu para que não chova, semelhante ao que Elias fez. Outras interpretações sugerem que podem representar a igreja primitiva ou grupos de fiéis que testemunham a verdade de Deus em tempos de perseguição. Obrigada por assistir. Se inscreva no canal Philosophlix e ative o sininho para receber novos vídeos. Medite nessas palavras, paz e saúde e good vibes para todos. Todos contra a dengue. Atente-se aos vasos de plantas. Livre-se de objetos que acumulam água. Higienize recipientes que armazenam água. Tenha cuidado com o lixo. Se cuidem.